Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de YouTube e desta vez temos em teste a popular Honda PCX 125. Nesta nova geração, introduzida há pouco mais de um ano no mercado nacional, a Honda introduziu algumas alterações de nível estético e pequenas melhorias técnicas que vêm sublinhar as reconhecidas qualidades deste modelo. Vamos tentar perceber porque é que a Honda PCX 125 é a líder destacada do mercado nacional desde que foi lançada em 2011. Nesta última versão da Honda PCX 125, introduzida no mercado europeu há pouco mais de um ano, a Honda decidiu, e bem, não alterar aquilo que é o conceito estético fundamental deste modelo desde que foi introduzido e que é dominado por esta dianteira compacta, com o ecrã bastante pequeno, portanto, ao contrário daquilo que será uma scooter tradicional, onde o ecrã acaba por estar bastante mais elevado, com uma função de proteção aerodinâmica, na PCX desde o início a Honda optou por ter esta dianteira com este formato bastante compacto, como referi. Outro dos elementos distintivos deste modelo, desde a primeira geração, é o guiador cromado. Apesar das alterações efetuadas ao longo dos anos, este pormenor manteve-se sempre inalterado, o que acaba por dar um traço muito peculiar a este modelo. Sem ter havido, portanto, uma alteração profunda em termos de formato geral, é, no entanto, de referir que, em termos de iluminação, a Honda procedeu a uma alteração completa do formato dos faróis, com um design bastante mais agressivo, tanto na dianteira como atrás, e é também de salientar a introdução da tecnologia mais recente de LED nas luzes de presença e também no farolinho traseiro, que também apresenta um formato bastante interessante em X, que acaba por sublinhar a designação do próprio modelo. Depois, avançando para a componente técnica, aquilo que a Honda fez foi melhorar um conjunto que já tinha provas dadas. E começando pelas suspensões, isto porque havia alguns clientes que se queixavam de alguma falta de consistência na suspensão traseira, a Honda introduziu novos amortecedores para esta versão, que incluem molas com uma taragem diferente, um pouco mais consistente e que permite, como depois mais à frente iremos ver em andamento, que permite mais alguma estabilidade. Em termos de travagem também houve diferenças. Apesar de se ter mantido o travão de tambor na roda traseira, à frente o disco de 220 mm, que é acionado por uma pinça de 2 emos, possui agora sistema ABS. Neste segmento, nas 125, a normativa Euro 4, e que manteve-se na Euro 5, exige que as 125 possuam ou travagem combinada ou ABS na roda dianteira como requisito mínimo para homologação. Portanto, foi isso que a Honda fez, dotou a PCX 125, esta última versão, com ABS na roda dianteira, e atrás, devido à potência mais doseável do sistema de tambor, acaba por não ser necessário a existência do sistema anti-bloqueio. De referir ainda que as jantes também são novas, com um desenho diferente e mais leves, e que os pneumáticos passaram a ser de origem os pneumáticos da Michelin, que são uma referência neste segmento, e também com umas dimensões um pouco mais avantajadas, digamos assim. Portanto, na frente agora temos um pneu de largura 100, quando antes eram 90, e atrás temos agora um 120, sendo que na versão anterior era um pneu com dimensão 100. Naturalmente, ambas as rodas apresentam um diâmetro de 14 polegadas, sendo que este é também um dos elementos distintivos deste modelo desde a primeira versão. Quando a PCX foi lançada, em 2011, havia essencialmente dois tipos de scooters. As scooters com rodas de 16 polegadas e as scooters com um aspecto mais esportivo, que utilizavam habitualmente rodas com 12 ou 13 polegadas de diâmetro. A Honda inovou ao apresentar um modelo com rodas de 14 polegadas em ambos os eixos e, no fundo, procurava o melhor de dois mundos, ou seja, a estabilidade proporcionada pelo maior diâmetro
das scooters equipadas com rodas de 16 polegadas, mas por outro lado a agilidade e o tamanho compacto das scooters equipadas com rodas mais pequenas. Este conceito terá feito escola, tanto assim é que hoje em dia existem já uma série de modelos equipados com rodas de 14 polegadas. Digamos que esta medida, este meio termo, acaba por funcionar muito bem, permite muita agilidade ao modelo, mas ao mesmo tempo estabilidade. E ainda outro pormenor importante, aqui na secção traseira, quando a roda tem 16 polegadas de diâmetro, naturalmente vai roubar espaço em toda esta zona e acaba por comprometer um pouco uma das características mais importantes de qualquer scooter, que é o espaço para bagagem debaixo do assento. Com esta solução de 14 polegadas, a Honda conseguiu, de facto, criar um espaço muito interessante e que foi aumentado para esta versão mais recente da PCX, sendo agora possível guardar um capacete integral debaixo do assento e restando ainda espaço para umas luvas, para um fato de chuva ou alguns documentos aqui na secção traseira, como iremos ver mais à frente. O depósito de combustível, tal como na primeira versão, situa-se nesta zona central, mas também houve uma evolução face à primeira geração da PCX. Na altura, a Honda tinha um depósito com 6,5 litros de capacidade. Neste momento, a PCX apresenta uns consideráveis 8 litros de capacidade, o que, atendendo ao consumo médio que este modelo proporciona, podemos assim contar com uma autonomia super interessante, especialmente para um veículo com estas características. No que diz respeito a espaço para a arrumação de bagagens e para além deste amplo espaço existente aqui debaixo do assento, a PCX também possui um pequeno porta-luvas colocado aqui à esquerda da coluna de direção e com uma abertura muito simples, portanto basta premir. É possível guardar uma carteira, alguns cartões, até o telemóvel, e é interessante também referir que possui uma tomada de 12 volts no seu interior, portanto será possível recarregar qualquer equipamento eletrónico através deste porta-luvas. O acesso ao espaço existente debaixo do assento ou à tampa que permite aceder ao depósito de combustível é muito simples. Existe um botão junto ao canhão de ignição, numa posição destranca o assento, basta levantar, premindo em cima, destranca esta portinha que permite então o acesso ao tampão, que naturalmente não possui chave. A função Start-Stop pode ser desligada, caso pretendam que o motor não se desligue nos semáforos, por exemplo, e para isto existe um pequeno comando colocado no punho direito, onde podemos optar então por estas duas posições, ou mantemos o motor com funcionamento permanente ao ralenti, ou então optamos pela paragem quando o motor se encontra neste regime durante alguns segundos. De referir ainda que nesta versão a Honda decidiu modernizar todo o painel de instrumentos, sendo que agora podemos contar com um ecrã LCD que apresenta informação bastante completa, nomeadamente o nível do depósito de combustível, o consumo médio, tem relógio e também totalizador e parcial de quilómetros. Relativamente ao motor, se bem que o formato se manteve desde o início, ou seja, contamos com um motor monocilíndrico a 4 tempos, com 125 cm3 naturalmente, e refrigeração líquida. Essas soluções mantêm-se desde a primeira versão, mas para esta última geração da PCX, a Honda introduziu algumas alterações por forma a reduzir o atrito e assim proporcionar uma utilização ainda mais suave e manter os excelentes consumos médios que são um apanágio deste modelo desde o início. Em termos de prestações, a Honda conseguiu incrementar ligeiramente a potência máxima, que passou de 11,8 para 12,4 cavalos obtidos na mesma às 8.500 rotações por minuto, e o binário manteve-se numa rotação bastante baixa, às 5.000 rotações por minuto, sendo que o valor máximo é de 11,8 Nm.
Outra das características que marca este modelo desde o início e que se manteve naturalmente nesta versão é o facto de este motor possuir sistema Start-Stop, ou seja, quando paramos num semáforo, passado alguns segundos, o motor desliga-se automaticamente e depois basta tocar no acelerador para que ele entre em funcionamento de forma muito suave, porque este motor não possui um motor de arranque convencional, ou seja, o início de funcionamento do motor é feito através do próprio alternador e isso garante muita suavidade, mas também maior longevidade a todo o conjunto. Com este sistema Start-Stop e todas as tecnologias introduzidas para a redução do atrito interno, bem assim como o aperfeiçoamento do sistema de injeção eletrónica de combustível, sendo de salientar que a PCX foi das primeiras scooters deste segmento a introduzir o sistema de injeção eletrónica de combustível. Portanto, todo este pacote permite, de facto, consumos médios notáveis e esta continua a ser, sem dúvida, uma das características mais decisivas e mais importantes da PCX. Durante o nosso teste, conseguimos obter uma média entre os 2,2 e os 2,3 litros aos 100 km, portanto, não muito longe daquilo que a Honda anuncia já com os novos padrões de teste europeus. A Honda anuncia 2,1 litros aos 100 km, portanto, e atendendo aos 8 litros de capacidade do depósito, mesmo considerando um consumo médio na casa dos 2,3 litros aos 100, temos, portanto, uma autonomia muito superior aos 300 km, o que nos permite, de facto, rodar descansadamente durante uma semana ou mais. Com uma posição de condução típica de uma scooter deste segmento, os braços caem de forma natural sobre o guiador cromado, que nos transporta para o mundo das motos tradicionais, foge um bocadinho àquilo que é a regra nas scooters, mas este pormenor estético acaba por ser também, como referi anteriormente, um elemento distintivo deste modelo. Atendendo à reduzida distância entre eixos da PCX, ligeiramente acima dos 1300 mm, acabamos por não ter muito espaço no assento, especialmente para utilizadores com uma estatura mais elevada. Ainda assim conseguimos encaixar-nos com facilidade e as plataformas para suporte dos pés têm espaço suficiente para poder movimentar para a frente ou para trás em função das nossas necessidades ou do estilo de condução que quisermos adotar. De resto, a visibilidade sobre a estrada à nossa frente é excelente, devido não só a estas dimensões extremamente compactas de todo o conjunto, mas também porque o ecrã é reduzidíssimo e acaba por não atrapalhar em termos de campo de visão. Os comandos apresentam um tato muito leve, é tudo muito suave, muito progressivo e temos assim um primeiro contacto com esta PCX que nos deixa imediatamente à vontade. Depois temos um motor tão equilibrado que não produz qualquer tipo de vibração, o ruído de funcionamento, seja a nível mecânico, seja em termos de escape ou de admissão, é extremamente reduzido, pelo que praticamente não notamos que o motor segue em funcionamento. Com uma potência máxima de 12,4 cavalos, obtidos às 8500 rotações por minuto, nesta última geração, a PCX posiciona-se no topo do seu segmento, em termos de prestações, mas aquilo que mais se destaca neste conjunto, no capítulo da dinâmica, é a progressividade na aceleração e a suavidade na resposta às solicitações do acelerador. O motor tem o binário máximo a uma rotação baixa, às 5000, e por isso, devido não só a esse facto, mas também ao excelente acerto do sistema de transmissão, assente no tradicional variador que todas as scooters utilizam, conseguimos uma aceleração progressiva, muito linear, mas suficientemente decidida, desde as velocidades mais baixas, para conseguirmos
circular sem qualquer problema entre o trânsito citadino ou até mesmo numa zona um pouco mais rápida, numa circular, numa via rápida. Conseguimos facilmente ultrapassar um autocarro ou outro veículo pesado e atingir uma velocidade que nos deixa confortáveis e perfeitamente à frente do restante tráfego. Este binómio entre a parte térmica do motor, a denotar grande suavidade, grande equilíbrio, e o perfeito acerto do sistema de transmissão, de facto cria aqui um conjunto muito agradável e que nos permite circular com um conforto e uma suavidade totais. Na parte ciclística, as duas rodas de 14 polegadas de facto são um bom compromisso entre estabilidade e capacidade para vencer alguns obstáculos típicos da cidade, como carris do elétrico, como zonas de empedrado ou até alguns buracos em pavimentos mais degradados, mas não comprometem a agilidade do modelo. Em primeiro lugar, porque a largura dos pneus, apesar de ter sido aumentada para esta versão, é ainda reduzida face àquilo que outras scooters com rodas de 12 ou de 13 polegadas apresentam, mas também devido à reduzida distância entre eixos e ao contido peso, que a Honda conseguiu manter nos 130 kg, 130 kg em ordem de marcha, portanto, com todos os líquidos, com o depósito de combustível cheio, e juntando todas estas variáveis, temos então um conjunto que se revela muito ágil e muito fácil de utilizar. O sistema de travagem não é referencial em termos de potência. Recordo que existem outros modelos deste segmento que possuem disco em ambas as rodas, mas este conjunto, composto por um disco de 220 mm à frente e um tambor na roda traseira, acaba por se revelar mais do que suficiente para as necessidades deste modelo. Temos um excelente tato, ou seja, é muito fácil dosear a potência de travagem que necessitamos em determinado momento, e seja por a ação do sistema ABS na roda dianteira ou pela potência do conjunto traseiro, acabamos por nunca sentir uma tendência para o bloqueio das rodas. À frente será mesmo impossível devido ao ABS, mas atrás o tambor também não permite que a roda de trás bloqueie, a não ser, claro, que apanhemos areia ou água ou perante uma superfície mais escorregadia, mas mesmo assim é necessário exercer bastante força na manete esquerda. Portanto, o sistema de travagem não compromete, tem potência suficiente para acelerar a PCX sem qualquer limitação e é muito fácil de utilizar, muito amigável mesmo para quem tenha pouca experiência. Em termos de suspensões, se no trem dianteiro não houve alterações na forquilha telescópica com bainhas de 31 mm de diâmetro, já atrás a Honda introduziu dois novos amortecedores que garantem um pouco mais de consistência ao trem traseiro. A agilidade é notável, a inserção em curva é imediata e depois, certamente também devido à ação destes excelentes pneumáticos da Michelin propostos de origem, sentimos um comportamento muito equilibrado, muito neutro, já em pleno ângulo de inclinação. É muito fácil levar a PCX de uma curva para a outra, a sua condução é intuitiva e qualquer movimento é feito sem esforço, mas também com muita neutralidade, ou seja, não sentimos a frente muito nervosa nem pesada, pelo que também neste aspecto trata-se de uma scooter que garante uma sensação de total confiança desde os primeiros metros. Se no capítulo dinâmico a nova versão da PCX apenas veio reforçar todas as qualidades reconhecidas das gerações anteriores, aquilo que de facto importa sublinhar é a sua faceta
ecológica e económica. Com um consumo médio reduzidíssimo, durante o nosso teste oscilou entre os 2,2 e os 2,3 litros ao 100, mesmo fazendo alguns setores de via rápida, portanto com o punho do acelerador praticamente todo aberto, o consumo não fugiu destes valores. Isto quer dizer que a PCX apresenta não só um valor recorde para a sua categoria, mas também se posiciona como um veículo referencial em termos de consumo e também de emissões. Proposta por 3.125 €, esta nova versão da PCX 125 já não pode ser considerada uma máquina referencial em termos de preço de venda ao público. Eu recordo que há 9 anos atrás, quando este modelo foi introduzido, a Honda pedia pouco mais de 2.200 € e na altura, de facto, a PCX 125 tinha também no seu preço de venda ao público um argumento de extrema importância. Agora, passados 9 anos e com uma subida de quase 50%, o PVP já não será certamente um dos argumentos mais importantes. Mas a verdade é que a PCX 125 continua a ser uma autêntica instituição no mercado nacional, sendo a líder destacada de vendas, não só no seu segmento, mas em termos de mercado de duas rodas em termos globais. E para explicar esse posicionamento tão competitivo deste modelo, podíamos elencar aqui uma série de argumentos ou de explicações e que poderão ter a ver também com o valor de marca, com a excelente imagem que a Honda tem no mercado nacional, com a reputação de qualidade que este modelo tem vindo a ganhar ao longo dos anos, mas a verdade é que, no meu entender, aquilo que faz da PCX uma máquina tão desejada por todos os utilizadores das scooters de 125 cm3 tem essencialmente a ver com os custos de utilização. Este motor continua a ser uma referência em termos de consumo de combustível e o facto de nós termos conseguido consumos reais médios na casa dos 2,2, 2,3 litros ao 100 vem a comprovar que a Honda continua a fazer um excelente trabalho na gestão do combustível que alimenta este motor. Depois temos um conjunto muito equilibrado, extremamente fácil de utilizar. E se a esses predicados juntarmos de facto a excelente imagem e o baixo consumo, temos aqui uma fórmula que acaba por ser vencedora e que diversos construtores têm tentado replicar. Eu recordo que a Honda PCX 125, quando foi lançada, não tinha concorrência direta. Atualmente já existem mais modelos de outros fabricantes com um formato semelhante, com duas rodas de 14 polegadas e com uma secção dianteira compacta, mas a verdade é que a Honda continua a liderar e a mostrar o caminho a seguir neste segmento. Para terminar, deixamos os nossos habituais conselhos. Já sabem, pratiquem uma condução defensiva e utilizem sempre o vosso equipamento de proteção. Depois, gostaria de vos informar que nas nossas motos de teste utilizamos combustíveis BP Ultimate, o melhor combustível para a vossa moto e, acima de tudo, para os sócios do ACP, que beneficiam de um desconto adicional no abastecimento com este combustível. Depois, recordar que o ACP possui um serviço de assistência em viagem que permite a reparação da avaria no local ou então, num concessionário à vossa escolha, o ACP suporta o custo da mão de obra da reparação num valor máximo de 400 €. De lembrar ainda que o ACP possui agora um novo serviço incluído nesta assistência em viagem, que tem a ver com os pneumáticos da vossa moto. Caso sofra um furo ou até a destruição total do vosso pneu em viagem, o ACP desloca-se ao local e poderá proceder ou à reparação do furo ou à própria substituição do pneumático no local. Já sabem, tudo sobre o mundo do motociclismo em shiftgear.bike.